Our Heavenly Father is a God of high Nosso expectations. Pai Celestial é um Deus de grandes expectativas. Suas expectativas a nosso respeito foram expressas por seu Filho Jesus Cristo com estas palavras: Quisera que fosseis perfeitos, assim como eu ou como vosso Pai que está nos céus é perfeito. Ele se propôs a tornar-nos santos, para que possamos suportar uma glória celestial e habitar em sua presença. Ele sabe o que é necessário. Por isso nos ofereceu seus mandamentos e convênios, o dom do Espírito Santo e, o mais importante, a expiação e a ressurreição de seu Filho amado, para tornar possível essa transformação. Em tudo isso, o propósito de Deus é que nós, seus filhos, sintamos a alegria suprema. Estejamos com Ele eternamente e nos tornemos como Ele é. Há alguns anos, o elder Dalen Oaks explicou: o julgamento final não é apenas um balanço do total de atos bons e ruins, ou seja, do que fizemos. É a constatação do efeito final de nossos atos e pensamentos, ou seja, do que nos tornamos. Não basta fazer tudo mecanicamente. Os mandamentos, ordenanças e convênios do Evangelho não são uma lista de depósitos que precisamos fazer numa conta bancária celestial. O Evangelho de Jesus Cristo é um plano que nos mostra como podemos tornar-nos o que nosso Pai Celestial deseja que nos tornemos. Infelizmente, grande parte do cristianismo moderno não reconhece que Deus faz exigências reais aos que nele creem, vendo antes como um mordomo, que atende às necessidades quando convocado, ou um terapeuta, cujo papel é ajudar as pessoas a se sentirem bem em relação a si mesmas. É uma visão religiosa que não tem a mínima intenção de mudar vidas. Outro autor declara: em contraste, o Deus retratado tanto nas escrituras hebraicas quanto nas cristãs exige não apenas um compromisso, mas a nossa própria vida. O Deus da Bíblia lida com a vida e a morte, e não com gentilezas, e exige um amor disposto a sacrifícios, e não uma religião qualquer que nos pareça agradável. Gostaria de falar de determinada atitude prática que precisamos adotar se quisermos satisfazer as elevadas expectativas de nosso Pai Celestial. Trata-se do seguinte: aceitar de bom grado e até mesmo solicitar a correção. A correção é essencial se quisermos tornar nossa vida condizente com a de um homem perfeito, ou seja, à medida da estatura completa de Cristo. Paulo disse o seguinte sobre a correção ou repreensão divina: porque o Senhor corrige o que ama. Embora seja difícil de suportar, devemos realmente ficar felizes por Deus considerar válidos o tempo e o trabalho exigidos para corrigir-nos. A repreensão divina tem, no mínimo, 3 propósitos: persuadir-nos a arrepender-nos, aperfeiçoar-nos e santificar-nos, e, às vezes, redirecionar o curso de nossa vida para um caminho que Deus sabe ser melhor. Consideremos, em primeiro lugar, o arrependimento, a condição necessária para o perdão e a purificação. O Senhor declarou: eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Novamente ele disse: e meu povo precisa ser corrigido até aprender obediência, ainda que seja pelas coisas que sofre. Numa revelação moderna, o Senhor ordenou que 4 líderes importantes da igreja se arrependessem, como poderia ter ordenado a muitos de nós, por não ensinarem adequadamente os filhos segundo os mandamentos e por não serem mais diligentes e interessados em casa. O irmão de Jared, no livro de Mórmon, se arrependeu quando o Senhor lhe apareceu em uma nuvem e falou com ele pelo espaço de 3 horas e repreendeu-o por não se ter lembrado de invocar o nome do Senhor. Por ter prontamente respondido àquela severa reprimenda, ao irmão de Jared mais tarde, foi dado o privilégio de ver o Redentor pré-mortal e de ser instruído por ele. O fruto da repreensão de Deus é o arrependimento que nos conduz à retidão. Além de estimular nosso arrependimento,
A própria experiência da correção duradoura pode refinar-nos e preparar-nos para maiores privilégios espirituais. O Senhor declarou: meu povo deve ser provado em todas as coisas, a fim de preparar-se para receber a glória que tenho para ele. Sim, a glória de Sião. E quem não suporta a correção não é digno de meu reino. Em outra ocasião, ele diz: pois todos os que não querem suportar a correção, mas negam-me, não podem ser santificados. Como o Elder Paul Johnson disse essa manhã, precisamos ficar cuidadosos. Os seguidores de Alma estabeleceram uma comunidade de Sião em Elã, mas depois foram levados para o cativeiro. Eles não mereciam aquele sofrimento. Muito pelo contrário, mas o registro diz: não obstante o Senhor julgar conveniente castigar seu povo, sim, ele prova sua paciência e sua fé. Entretanto, quem nele confia será elevado no último dia. E assim foi com este povo. O Senhor os fortaleceu e aliviou seus fardos, até que mal podiam senti-los sobre as costas. Depois disso, no devido tempo, ele os libertou. Sua fé foi imensamente fortalecida pelo que passaram. E mesmo depois de desfrutaram um vínculo especial com o Senhor. Deus usa outra forma de repreensão ou correção para nos guiar a um futuro que nem imaginamos agora, mas que Ele sabe que é o melhor caminho para nós. O Elder Hugh B. Brown, antigo membro dos 12 e conselheiro na primeira presidência, contou uma experiência pessoal que teve. Ele conta que comprou uma fazenda em precárias condições há muitos anos no Canadá. Ao limpar e consertar sua propriedade, ele se deparou com um pé de groselha que tinha crescido até quase 2 metros de altura e não estava dando frutos. Por isso, ele a podou drasticamente, deixando-lhe apenas pequenos cotos. Então viu uma gota semelhante a uma lágrima botando da ponta de cada um daqueles tocos, como se o pé de groselha estivesse chorando, e pareceu-lhe ouvi-lo dizer: como pôde fazer isso comigo? Eu estava crescendo tão bem, mas agora você me cortou. Todas as plantas do jardim vão me desprezar. Como pôde fazer isso comigo? Achei que você fosse o jardineiro. O Elder Brown replicou: veja bem, pequeno arbusto de groselha, eu sou o jardineiro e sei o que quero que você seja. Não quero que seja uma árvore frutífera ou para fazer sombra. Quero que você seja um pé de groselha. E um dia, pequena groselheira, quando estiver carregada de frutos, você vai dizer: obrigado, senhor jardineiro, por ter me amado o suficiente para me podar. Anos depois, o Elder Brown servia na Inglaterra como oficial do exército canadense. Quando um oficial superior sofreu um acidente de batalha, o Elder Brown estava na fila para ser promovido a general e foi convocado a Londres. Mas, apesar de o Elder Brown estar totalmente qualificado, a promoção lhe foi negada por ele ser mórmon. O comandante-geral disse em resumo: você merece a nomeação, mas não posso concedê-la a você. A promoção pela qual o Elder Brown passara 10 anos esperando, orando e se preparando, escorregou-lhe por entre os dedos naquele momento por causa de uma flagrante discriminação. Continuando sua história, o Elder Brown lembrou: peguei o trem e voltei, sentindo-me arrasado e cheio de amargura na alma. Quando cheguei a meu alojamento, joguei o cap na cama, cerrei os punhos e sacudi a mão para os céus, dizendo: como pudeste fazer isso comigo, meu Deus? Tenho feito tudo o que podia para merecer isso. Não há nada que eu pudesse ter feito, que eu deveria ter feito, que não tenha feito. Como pudeste fazer isto comigo? Eu estava tão amargo como fel. Foi então que ouvi uma voz e reconheci o tom da voz. Era a minha própria voz que dizia: eu sou o jardineiro aqui. Eu sei o que quero que você faça. A amargura que eu tinha na alma desapareceu e caí de joelhos ao lado da cama para pedir perdão por minha ingratidão. E agora, quase 50 anos depois, ergo o rosto para Deus e digo: obrigado, Senhor jardineiro, por ter me podado, por ter me amado o suficiente para me desapontar. Deus sabia em que Elder Hugh B. Brown se tornaria e o que era necessário para que isso acontecesse, e Ele redirecionou o curso de sua vida a fim de prepará-lo para o santo apostolado. Se desejarmos sinceramente nos esforçarmos para estar à altura das elevadas expectativas de nosso Pai Celestial,
Ele vai assegurar-se para que recebamos toda a ajuda de que precisamos, seja de consolo, fortalecimento ou correção. Se formos receptivos, a correção necessária virá de muitas formas e de muitas fontes. Pode vir no decorrer de nossas orações, à medida que Deus nos falar à mente e ao coração por intermédio do Espírito Santo. Pode vir na forma de orações que são respondidas com um não, ou de forma diferente do que esperávamos. A repreensão pode vir ao estudarmos as Escrituras e sermos lembrados das deficiências, de desobediência ou simplesmente de assuntos negligenciados. A correção pode vir por outros, especialmente daqueles que são inspirados por Deus para promover a nossa felicidade. Na igreja atual, como antigamente, foram chamados apóstolos, profetas, patriarcas, bispos e outros para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Talvez algumas das coisas ditas nesta conferência cheguem a vocês como um chamado ao arrependimento ou uma mudança que vai erguê-los para um lugar mais alto, se for seguido. Podemos ajudar uns aos outros como os membros da igreja. Esse é um dos principais motivos pelos quais o Salvador estabeleceu uma igreja. Mesmo quando nos deparamos com crítica negativa de pessoas que não têm consideração ou amor por nós, pode ser útil exercer mansidão suficiente para selecionar algo que possa nos beneficiar. A correção, espero que gentil, pode vir de um cônjuge. O elder Richard G. Scott, que acabou de nos falar, lembra uma ocasião no início de seu casamento em que sua esposa Jeanine o aconselhou a olhar diretamente para as pessoas ao conversar com elas. Você olha para o chão, para o teto, para a janela, para todos os lugares menos nos olhos deles, disse ela. Ele aceitou de coração aquela gentil repreensão e isso o tornou bem mais eficaz ao aconselhar e trabalhar com as pessoas. Como alguém que serviu como missionário de tempo integral sob a direção do então presidente Scott, posso atestar que ele olha diretamente nos olhos ao conversar com as pessoas. Posso também acrescentar que quando alguém precisa de correção, aquele olhar pode ser muito penetrante. Os pais podem e devem corrigir e até repreender, para que seus filhos não sejam lançados à deriva, à mercê de um adversário impiedoso ou daqueles que o apoiam. O presidente Boyd K. Packer comentou que quando alguém com responsabilidade de corrigir deixa de fazer isso, ele está pensando em si mesmo. Lembrem-se de que a repreensão deve vir no momento certo, com clareza e firmeza, quando movido pelo Espírito Santo, e depois, mostrando então um amor maior por aquele que repreendeste, para que ele não te julgue seu inimigo. Lembrem-se de que, se resistirmos à tentação, à correção, as pessoas podem parar completamente de fazê-lo, apesar de seu amor por nós. Se repetidamente deixarmos de dar atenção à repreensão de um Deus amoroso, ele também vai desistir. Ele disse, meu espírito não lutará para sempre com um homem. No final, grande parte de nossa disciplina deve vir de dentro de nós. Devemos tornar-nos autodisciplinadores. Uma das maneiras pelas quais nosso saudoso e amado colega, o elder Joseph B. Wirtling, tornou-se o discípulo puro e humilde que era, foi por meio da análise de seu desempenho em cada tarefa e designação. Em seu desejo de agradar a Deus, ele resolveu descobrir o que poderia ser feito melhor e, em seguida, diligentemente aplicava cada lição aprendida. Todos podemos satisfazer as elevadas expectativas de Deus, por maiores ou menores que sejam nossa capacidade e talentos. Moroni afirma, se vos negardes a toda iniquidade e amardes a Deus com todo o vosso poder, mente e força, então a graça de Cristo vos será suficiente, e por sua graça podeis ser perfeitos em Cristo. É o esforço diligente e dedicado da nossa parte que suscita essa graça que nos capacita e nos dá forças. Um esforço que certamente inclui a submissão à mão disciplinadora de Deus em um arrependimento sincero e incondicional. Oremos para receber sua correção inspirada pelo amor. Que Deus os ajude em seu empenho de atender às expectativas dele e lhes conceda a medida plena de felicidade e paz que naturalmente se seguem. Sei que todos podemos tornar-nos um com Deus e com Cristo. De nosso Pai Celestial e seu Filho amado, e do feliz potencial que temos por causa deles,
presto, humilde e confiante testemunho. Em nome de Jesus Cristo. Amém.